Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa atividade da Fiocruz, que é uma instituição que eu tanto admiro. Só para dizer para vocês vão ter que me arrumar um carro aí de professor honoris causa, porque está todo mundo me chamando de professor, mas eu não sou professor, eu sou jornalista. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu não concordo muito com essa questão de você dizer aspectos positivos, aspectos negativos. Eu não vejo aspecto positivo algum na Covid. Eu acho uma tragédia de proporções absolutamente incalculáveis para a humanidade, sob todos os pontos de vista, a começar pela quantidade de pessoas que vai morrer. Aqui no Brasil já passam de 11 mil e, do jeito que vai a carruagem, né, com a preciosa ajuda do governo Bolsonaro e de suas loucuras, nós perigamos, inclusive, daqui a um mês e meio, 2 meses, passar os Estados Unidos e se tornar os campeões mundiais de Covid. Eu não sei se a Regina Duarte vai cantar o Pra Frente Brasil, de 1970, para comemorar esse feito. Acho que é uma tragédia gigantesca. O que você pode dizer, sim, que ela é reveladora de processos, né? Então, obviamente, é verdade, na medida em que houve uma drástica redução da atividade econômica, que vai se refletir numa depressão semelhante ou pior do que a de 29, que foi a pior do século XX. Houve também, obviamente, uma redução significativa do tipo de emissão de gás de efeito estufa provocado por queima de combustível fóssil. Óbvio, menos carro na rua, menos transporte, menos emissões, fábricas paradas, menos emissões, menos transporte aéreo, menos emissões. Então, possivelmente, teremos nesse ano uma inflexão no ritmo que vinha se mantendo, né, de emissões de gás de efeito estufa, numa velocidade avassaladora e que colocava a gente diante claramente da perspectiva de não sermos capazes de chegar naquilo que os cientistas definem como sendo a trajetória minimamente aceitável para a humanidade, que é uma trajetória em algum ponto entre 2 graus e 1,5 graus. 2 graus, que já era considerado anteriormente como uma meta, uma enormidade, porque vai acarretar um aumento muito significativo do nível dos oceanos, em função do derretimento das geleiras, e uma série de fatores que só nós pensarmos um pouco do que já aconteceu em termos climáticos com 1,5 graus, que é onde nós estamos, né? Já tivemos aí coisas do Arco da Velha. Eu preciso lembrar vocês daquilo que vocês sabem muito bem pela atualidade que vem toda noite na televisão. Então, imagina, com 1,5 graus já está assim, mas na 2 graus não é 3, e, na verdade, a humanidade encontra-se numa trajetória de 4,5 graus. A gente está ali embalado nessa direção. Se todas as NDCs que os países se comprometeram para o Acordo de Paris forem religiosamente cumpridas, ainda assim nós estamos numa trajetória de 3 graus, que é o inferno na Terra também. Então, esse ano, certamente, há uma inflexão das emissões provocadas por queima de combustível fóssil, basicamente, e o que nos permite, por um lado, uma observação de como as coisas funcionam, então nos permite um exercício de dados, de pesquisas,
Bom, certamente há aspectos positivos em relação ao meio ambiente local, menos poluição atmosférica. E se a gente considerar que a poluição atmosférica mata 7 milhões de pessoas no mundo todo ano, isso não é negligenciar. Mas, de qualquer maneira, uma redução de emissões provocada por recessão, ela é efêmera. Nós já tivemos isso nos anos 80, tivemos isso no início dos anos 90, quando acabou a União Soviética, houve uma grande recessão na Rússia e em diversos países do leste. Tivemos isso na grande recessão 2000 a partir de 2009, né, que os efeitos se fizeram sentir, mas a cada uma dessas recessões, depois, quando a economia retoma, ela retoma quase que compensando as, as emissões que deixaram de haver e até ultrapassando. Então, eu diria logo de saída que o primeiro grande desafio do pós-depressão, que a gente não sabe quando vai ser, será realmente fazer com que haja uma situação em que não se repita simplesmente o processo que acontece quando existe uma redução de emissões por razões recessivas, que ao próximo ciclo de crescimento, seja quando ele se der, ele seja um ciclo onde estejam incorporadas uma série de mudanças do ponto de vista tecnológico, cultural, social e financeiro que façam com que ela seja uma retomada limpa. E isso é possível, é teorizado, pensa-se muito a respeito. Eu mesmo penso a respeito, acabo de terminar de escrever um livro chamado, curiosamente, Descarbonário, né? A respeito justamente de quais seriam esses caminhos, e acho que esse é um bom tema da nossa discussão. Então, eu começaria dizendo que, de fato, eu acho a Covid uma tragédia total, do ponto de vista sanitário, humano, psicológico, e certamente econômico, né? E onde nós podemos perceber dados e aprender coisas que nos permitam transformar o limão em limonada. E eu acho que essas são as questões que eu gostaria rapidamente de citar antes da gente entrar no nosso bate-bola. Começar primeiro falando sobre economia. Nós voltamos, por força das circunstâncias, a uma situação de economia de guerra. Quando foi a última economia de guerra que nós tivemos? Foi a Segunda Guerra Mundial. Essa economia de guerra aconteceu na sequência da crise de 29 e no New Deal. Então, até a crise de 29, durante décadas, reinou no mundo um paradigma econômico, de certa forma, parecido com o paradigma atual. Que a esquerda gosta de chamar de neoliberalismo. Eu acho que a ideia, o conceito não é muito explicativo, mas é basicamente você tem, de fato, a predominância do receituário da economia clássica, você tem uma grande concentração de renda e uma grande desigualdade de renda na sociedade, você tem como santo graal o controle do déficit público, né? Então,
isso era considerado absolutamente sagrado. No pleno governo Hoover, com a recessão comendo solta, milhares e milhares e milhares de americanos todos os dias perdendo emprego. E o governo republicano do Robert Hoover muito preocupado com o déficit. O próprio Roosevelt, quando assumiu, ele assumiu preocupado com o déficit também. Ele demorou uns meses a perceber que aquilo tudo era uma bobagem. Era uma outra economia, uma economia de guerra. E então nós novamente, provavelmente, teremos uma fase onde alguns dos ensinamentos de Lord Keynes voltarão a ter escuta. Porque desde o início dos anos 80, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra, de repente predominou no mundo essa ideia de uma volta à economia, chamamos de economia clássica, chamamos de consenso de Washington, chamamos de neoliberalismo, mas o fato é o seguinte: nós tivemos um tipo de globalização que implicou numa imensa concentração de renda, implicou num enorme enfraquecimento dos Estados nacionais, quer como agentes dinamizadores, controladores, influenciadores da economia, o que, diga-se de passagem, nem sempre foram bons nisso, nem sempre foram competentes nisso. Uma grande parte das críticas que foram feitas pelos economistas clássicos tem razão de ser. Mas também tivemos uma enorme perda da capacidade de acúmulo financeiro dos próprios Estados. O dinheiro do mundo passou para o setor financeiro privado. E lá está até hoje. Os governos quase todos praticamente, com uma ou outra exceção de países não muito importantes, possuíam, antes do Covid, grandes déficits e grandes dívidas internas, na sua maioria, em alguns casos externas também. Ou seja, a capacidade de investimento direto do Estado na economia era, independente da ideologia que já condenava, mas objetivamente era muito difícil. E a grana do mundo nas mãos do capital financeiro, que gira a controvérsias exatamente quanto, mas o número que eu ouço com mais credibilidade é de 220 trilhões de dólares nas mãos do capital financeiro internacional, e que inclui uma opção de coisas, inclui bancos de investimento, inclui fundos de pensão, inclui outros tipos de bancos, inclui organismos multilaterais, que, em tese, são até governados por coletivos dos governos, mas cuja cultura é uma cultura do sistema financeiro privado. Então nós tínhamos uma situação em que a margem de manobra dos Estados era muito pequena. O welfare state, que tinha sido construído nos Estados Unidos na época do New Deal e na Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial, por governos social-democratas e também governos conservadores, democratas cristãos, esse está cada vez mais atingido, ameaçado, e uma sensação muito grande da atual geração, nossa e dos nossos filhos, de que a vida dos nossos netos seria pior economicamente, que pela primeira vez, desde o início do século XIX, do século XX, a geração subsequente teria uma vida pior economicamente do que a geração anterior. Então, essa era a situação. Bom, veio essa bomba atômica. Isso
realmente uma epidemia respiratória de uma velocidade de contaminação inacreditável, uma taxa de letalidade muito alta e sem nenhum remédio e cujo única forma de conter é o isolamento social que produz repercussões econômicas excessivas terríveis. Né? Então, diante disso, uma coisa é certa. A visão do senhor Paulo Guedes a respeito da economia foi para o espaço. Esse paradigma acabou. Os países centrais estão concebendo, nesse momento, um déficit em relação a, desculpa, uma dívida em relação ao seu produto interno bruto na ordem de 300%, mais do que isso. Falam disso com a maior normalidade do mundo. Enquanto que aqui no Brasil nós temos um déficit de mais ou menos 80%, e oh, Deus nos acuda, ninguém aguenta, temos que diminuir esse déficit público, não sei o quê, não sei o quê. Sabemos que isso já é uma situação de profunda injustiça, porque o Japão já tem um déficit público de mais de 200, a Itália tem um déficit público de 125. Então, na verdade, as agências de rating impõem ao Brasil, por uma série de fatores históricos, o nosso default, o nosso calote da dívida, ocorrido nos anos 80 e outras cositas, mas também uma questão política mesmo, ou seja, de imposição dos países, das economias centrais. Então, uma coisa é certa, essa ideia de que temos que controlar o déficit, aliás, ela já tinha sido esculhambada pelo Donald Trump. Os republicanos, que sempre tinham sido os apaniguados do controle do déficit público, quando eles aprovaram a redução drástica de impostos para os ricos americanos, eles criaram, logo de saída, um déficit de $1 trilhão para início de história, só para poder fazer a reforma tributária. Entende? Então, a questão que nós estamos falando agora é que há uma mudança de paradigma. E nessa mudança de paradigma, o seu Paulo Guedes pode chiar o que ele quiser. Não, mas isso aí não podemos perder de vista, que é necessário. Pô, perder de vista já foi perdido de vista, isso já foi para as pipas. A economia do mundo hoje é completamente diferente. A economia do mundo hoje ela terá ingredientes neo-keynesianos muito fortes. E o papel dos Estados será muito forte, porque, basicamente, o que está acontecendo agora? Você está vendo os Estados imprimindo dinheiro, sobretudo os Estados Unidos, né, que tem a sua moeda, infelizmente, a moeda de referência do mundo, está imprimindo dinheiro a rodo. Então, é uma situação completamente diferente da situação que a gente tinha antes. A questão que se coloca é a seguinte: que toda essa movimentação desesperada de redescoberta por emergência do Lord Keynes e da intervenção do Estado na economia, ela pode ser efêmera enquanto durar a fase aguda da Covid, e depois vão fazer um esforço danado para voltar a como era tudo antes no quartel de Abrantes, ou ela pode ser uma oportunidade para um novo modelo de desenvolvimento, onde a sustentabilidade ocupe um papel muito importante. Porque, na verdade, essa explosão ela está coincidindo com dois processos que aqui no Brasil ninguém percebeu, é incrível, mas as duas vacas sagradas do futuro da economia brasileira, que é o petróleo para sal e a carne, estão, a médio prazo, ameaçadíssimos.
O petróleo, a gente sabe por quê. A indústria automobilística já decidiu que vai se eletrificar. Isso não é algo que eles ainda estejam discutindo. Eles já vão decidir. É claro que a Anfávia, oportunisticamente, quer que o Brasil seja um dos últimos países onde isso aconteça, para poder virar aqui o mercado da sucata automotiva. Trazer para cá as fábricas que eles forem desmontando e vender aqui ainda os carrinhos a gasolina que eles não vão mais poder vender lá. Diesel. Mas o fato é o seguinte, o petróleo caput, como dizem os alemães. Não na mesma velocidade que o carvão, mas outro dia renunciou, né, o presidente da ANP, o Odoni, ele falou, bom, o auge do pré-sal vai ser nos anos 30, mas nos anos 40 vai haver uma decadência do petróleo. A minha opinião pessoal, sem ser especialista no assunto, vai acontecer muito antes, porque esses processos tecnológicos, quando eles pegam mesmo, eles vão muito rápido. E a segunda questão é a questão de que hoje, meus amigos, existe uma coisa chamada carne sintética. E não é a carne vegetal, também é boa. Não é carne mesmo, feita com célula-tronco de carne, feita em laboratório. E o que acontece? Hoje em dia, o hambúrguer dessa carne já está custando $11, e a expectativa é que no ano que vem ele custe $5. Esse negócio está entrando de sola. E quem já comeu, inclusive a professora Carolina, colega aqui do Alex, da COP, já comeu, diz que não tem diferença nenhuma, é carne mesmo gosto de carne, eles podem até modular e temperar, pode ser até melhor do que carne. Então, as duas grandes apostas da economia brasileira para a pós-recuperação, que o Guedes está primeiro querendo nos impor mais ainda austeridade, para tentar atrair a confiança dos investidores, para que houvesse investimento no Brasil, para a economia brasileira começar a se normalizar, e depois que a economia brasileira começasse a se normalizar, aí sim teríamos pela frente um glorioso futuro com esses dois carros-chefes, o petróleo do pré-sal e a carne que a gente vai vender a rodo para a China. Eu sinto dizer para eles que os chineses, uma universidade da China, que acaba de produzir carne de porco sintética. E que é óbvio que os chineses, espertos como são, daqui a 10, 15, 20 anos no máximo, vão ser a maior potência produtora de carne sintética. Não precisam importar carne no Brasil. Então, no momento em que o paradigma de curto prazo da austeridade foi para as picas e o paradigma de médio prazo, de grande futuro do petróleo, da carne e da soja, que é para basicamente alimentar rebanho também, está seriamente ameaçado. A mãe já está subindo no telhado. E o problema é que nenhum deles percebeu, isso não é discutido. Isso não é discutido no governo brasileiro. E as pessoas que sabem ficam caladinhas, não abrem a boca, não têm coragem de falar a respeito desse assunto. Então, o que nós temos no imediato? O que nós temos no imediato é a necessidade do Estado entrar para, de alguma forma, enfrentar o desemprego em massa. Isso se faz como? Se faz como Roosevelt fez. A primeira coisa que Franklin Roosevelt fez no New Deal, ele criou um exército de reflorestadores, mais de 1 milhão de pessoas do serviço contratados pelo serviço de parque para plantar árvore nos Estados Unidos, de um lado ao outro dos Estados Unidos. Depois, como, enfim, a era ainda da Aurora rodoviarista, grande investimento público em estradas de rodagem, em sistema de transporte.
em represas hidroelétricas, tudo isso bancado pelo Estado, investimento do Estado. Então, nós vamos ter que ter, obrigatoriamente, um grau de investimento do Estado brasileiro, por mais que o Guedes reclame com os milicos, e tem um petinho, não sei o quê. Os milicos, eles têm razão num aspecto, que é o aspecto de que vai precisar ter investimento público. Mas o investimento público na cabeça deles é um investimento público dos anos 70, esse Plano Brasil, esse negócio aí que eles anunciaram, é aquele desenvolvimentismo de Geisel a Dilma, não há coisa. Quando, na verdade, o Brasil, primeiro, do ponto de vista de uma economia mundial de baixo carbono, é um dos países do mundo com o maior espaço para reflorestamento. Os cientistas já disseram, os que fizeram um relatório de como seria possível, em tese, chegar à trajetória de 1 grau. Tem que haver o reflorestamento de uma superfície do tamanho do território dos Estados Unidos. Bom, nós não temos isso, porque somos mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos, mas nós temos, pelo menos, 60 milhões de hectares de pasto degradado que serve para reflorestamento, tanto recomposição da mata nativa quanto econômico, e eu acho o reflorestamento econômico válido, e um dos problemas dele, por incrível que pareça, é a falta de demanda por produtos de madeira. Temos que novamente voltar a usar madeira para ponte, para construção, tudo, para poder alimentar todo um grande plantio de florestas de uso econômico que possa, enquanto elas crescem, elas estão absorvendo carbono e elas, enfim, substituem o concreto, o cimento, que também emite gases de efeito estufa adoidado. Por outro lado, nós temos toda a questão da agricultura de baixo carbono, que é uma coisa engraçada, né? Porque é um raro ponto de concordância entre os ambientalistas e os produtores rurais, não vou chamar de ruralista, vou chamar de produtores rurais. Quando eu dirigia a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Senado, quando a gente ia discutir agricultura de baixo carbono, que é basicamente recuperação de pastagem, que é o que mais absorve carbono, plantio direto, a utilização, substituição biológica do nitrogênio, combinação floresta-lavoura-pecuária, uma série de outras técnicas de agricultura de baixo carbono, havia uma concordância. A gente estava de acordo sobre esse particular. Por outro lado, na parte, digamos assim, de investimento mais de natureza urbana, o momento é muito importante para a gente investir, por um lado, na eletrificação do transporte e, por outro lado, na questão dos biocombustíveis. Aí existe uma certa guerra entre o pessoal dos biocombustíveis, o pessoal da eletrificação. Na minha opinião, a longo prazo vai predominar a eletrificação. Mas os biocombustíveis vão ser usados para produzir energia, inclusive energia elétrica, criando emissões negativas. Você vai ter uma plantação de cana, vai estar absorvendo CO2 enquanto ela cresce, depois ela vai ser processada, transformada, queimada para gerar energia elétrica e o seu resíduo atmosférico, CO2, vai ser enterrado e a gente vai ter uma emissão negativa. Depois a gente tem toda a imensa gama de projetos sustentáveis e de biodiversidade ligada à Amazônia e outras áreas florestais, pouquíssimo explorada, pouquíssimo investida,
A própria agricultura brasileira, ela cada vez mais vai ter que produzir alimentos, e esses alimentos, o mercado internacional cada vez mais vai demandar que eles sejam sem agrotóxicos. E a nossa indústria, que anda pela enfim, zona da morte, está aí realmente já em recessão há tantos anos, agora essa porrada do Covid, ela vai ter que se reinventar. A indústria química já iniciou esse processo, ela reduziu a sua intensidade de carbono, e as outras vão ter que se adaptar a essas novas demandas. Então, nós ainda não sabemos em detalhe todas essas esferas, mas a gente sabe que teremos um setor automotivo elétrico e a biocombustível, que teremos uma indústria de petróleo basicamente voltada para plásticos e coisas assim, que teremos que fazer com que haja, digamos, valor agregado à quantidade imensa de produtos que o Brasil produz na sua agricultura, e isso é uma atividade industrial. Então, sem querer ser exaustivo, eu vejo, sim, que a curto prazo temos um paradigma destruído, a médio prazo temos um paradigma destruído, temos possibilidades. O Brasil sempre foi, sempre continuará sendo perfeitamente viável como economia. Mas ela terá que ser uma economia sustentável, ela terá que passar por uma revolução cultural e vai ter que passar, obviamente, por uma revolução política. Quando eu digo revolução política, não estou dizendo paredão, militar. Eu estou dizendo que chegamos ao extremo do extremo do extremo do extremo e que depois desse psicopata virá alguma outra coisa que também não será a esquerda tradicional, porque essa botou a gente exatamente no buraco em que nós estamos. Então, enfim, para concluir, vejo muito importante que a Fiocruz, que é um centro de excelência e terá certamente muitas ideias do ponto de vista econômico da nossa indústria farmacêutica, com base na nossa biodiversidade, tudo aquilo que o Brasil pode fazer, que realmente esteja patrocinando esse debate. Eu acho ele muito atual e, como diz um professor australiano que eu conheço, que é meio cínico, não podemos desperdiçar uma boa crise. Perfeito, Sirquis. Muito obrigado pela ótima fala. Você não é professor formalmente, mas é sempre uma aula te ouvir. Então, por isso que a gente chama de professor. Temos aqui alguns comentários e perguntas do público. Eu vou tentar fazer um resumo, porque a gente tem algumas consideráveis aqui. Primeiro, a Renata Moraes parabenizou pelo livro. E aí eu aproveito para perguntar quando que ele vai ser lançado, se já vai ser publicado, sobre os descarbonaras. E o Arturo de Menezes, entre outros comentários, ele trouxe esse ponto que é até um gancho da sua penúltima fala. Então estamos lascados. Nossa economia é baseada nos commodities, sem parque industrial, sem material humano científico. Nos resta o quê? E aí que passa a grande bola. O que tem que ser feito agora para que a nossa economia não vá ainda mais para o buraco e possa atingir o potencial que sempre é anunciado que a gente vai chegar um dia? É o país do futuro que, infelizmente, nunca acontece por falta de ações no presente. O nome do livro é Descarbonário, no singular. Não estou querendo envolver mais ninguém nessa história. Descarbonário vai ser lançado simultaneamente em português e inglês, provavelmente no dia 29 desse mês, 29 de maio. É isso, pelo menos, a data com a qual eu estou trabalhando. E, obviamente, vai ser um lançamento virtual, que a gente ainda vai ter que aprender direito como é que faz, e vai estar à venda online e vai estar à venda sob encomenda, e lá para meados de junho estará como audiobook também.
Bom, em relação à questão do drama da economia, né, e do Brasil, o drama do Brasil, o drama do Brasil. O buraco é muito mais embaixo, porque não dá para dizer que a culpa é do Bolsonaro, como também não dá para dizer que a culpa era do PT. Nós temos uma herança não superada de profunda desigualdade social e uma elite socialmente muito insensível. Nós temos um sistema político disfuncional, um sistema eleitoral que eu, quando deputado, lutei para burro para poder acabar com ele, mas não consegui, eu queria um voto distrital misto. E nós temos, nesse momento, um povinho totalmente baratinado, totalmente pulverizado. Uma das coisas que faz uma sociedade progredir, isso aí já está provado, é basicamente o grau de confiança que os cidadãos têm uns nos outros. Um país onde as pessoas confiam. Eu me lembro, na época do exílio, trabalhei como estivador na Suécia. Eu deixava a minha bicicleta sem tranca, sem porra nenhuma lá. Não passou pela cabeça de ninguém que ela pudesse ser roubada. Enfim, você tem um problema cultural que é uma profunda e robesbiana desconfiança de todo mundo em relação a todo mundo. Chegamos agora a uma situação política absolutamente patética, onde tem uma pessoa insana, psiquiatricamente insana, ocupando a presidência da República, cercada por um bando de puxa-sacos fascistas, as Forças Armadas aceitando, por enquanto, essa situação. Para eles, eu acho uma desmoralização. Eu acho um crime lesa pátria quando saem às ruas esses fascistas com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é de todos, não é de uma facção, muito menos dessa facção que o Brasil combateu na Segunda Guerra Mundial. Então, estou vendo uma situação realmente sem saída, juro para vocês. Só que não há situações sem saída. A história se encarrega de encontrar saídas que, infelizmente, muitas vezes transcendem o nosso tempo humano. Então, não sei quanto tempo essa merda vai demorar. Depois que ganhou a eleição, que eu esperava mais de um ano que ele ganhasse, as merdas todas que o PT tinha feito, eu falei, bom, a grande questão é saber se esse ciclo vai ser curto ou se esse ciclo vai ser longo. Nós vamos ter o início da resposta para essa pergunta em novembro, nas eleições americanas. Se o Trump for para o espaço, é uma coisa. Se o Trump não for para o espaço, é uma outra coisa. E as duas coisas podem acontecer. Eu rezo toda noite para todos os santos e todas as religiões para que isso não venha acontecer. Porque aí, de fato, vai haver uma situação muito complicada. Acho que a direita ganhou legitimamente a eleição. Então, o general Mourão, desde que haja constitucionalmente ser presidente da República, acho perfeitamente legítimo. O problema do Bolsonaro é que ele é maluco, maluco. Eu conheço a peça, ele não era tanto, já era um bocado, mas não era tanto. Mas agora ficou. Poder é uma coisa terrível. Sobe a cabeça das pessoas de uma maneira que, e no caso dele, pior de todos. É uma insensibilidade humana abissal. Vai morrer dezenas de milhares, e daí? Sabe?
Então, eu verdadeiramente não sei, mas o que eu sei é que nós podemos acumular capital intelectual, nós podemos acumular ideias, podemos acumular projetos, nós podemos acumular organização. Nós temos que restabelecer o mínimo de fraternidade entre aqueles que são contra esse negócio que está aí. Eu, pessoalmente, acho que uma das grandes tragédias brasileiras foi o que aconteceu entre o PT e o PSDB, que foram as duas forças que participaram da oposição ou da resistência à ditadura, que depois viraram inimigos assim terríveis. E o presidente Fernando Henrique tem razão quando ele falou: a nossa disputa com o PT é para ver quem vai comandar o atraso. Então, você tinha duas forças que eram social-democratas, uma mais à esquerda, misturada um pouco com a extrema esquerda, os trotskistas, comunidade de base, mas essencialmente social-democrata. E a outra também social-democrata, essa também lá com as suas coisas mais à direita, tipo alguns partidos socialistas da Europa, e que, em vez de tentarem se entender de alguma forma, porque os dois, com todos os defeitos do mundo, eram melhores do que o resto do espectro político, nunca conseguiram se entender, disputaram amargamente até o último cartucho e acabaram ressuscitando o monstro do Lago Ness, né? Foi referido aí há pouco. E aí estamos. Então, eu acho que existe uma questão política que é restabelecer a fraternidade, a confiança, a capacidade de dialogar, a capacidade de escutar e a capacidade de fazer autocrítica. E a autocrítica tem muitas a serem feitas. Eu, por exemplo, me considero um fracassado político total. Eu fundei um partido, Partido Verde, que acabou virando esse negócio que é hoje, essa coisa lamentável que é hoje. Deus sabe quantos erros eu cometi que acabaram propiciando isso, embora eu já esteja afastado há muitos anos disso. Mas minha culpa no cartório, ela consta em algum lugar. Então, na verdade, a gente tem que fazer... Primeiro, começa com uma revolução cultural. Não é a revolução cultural maoísta, fanatismo, raiva. A revolução cultural da doçura, da compreensão, da fraternidade. Depois temos que, de fato, realmente sentar a bunda e fazer bons projetos. Uma coisa que eu reparo no âmbito climático, por exemplo, falo muito com o pessoal lá de fora. Eu costumo dizer que, para fazer a transição para a economia descarbonizada, a gente precisaria gastar mais ou menos de 3 a 5 trilhões de dólares por ano. Né? Teríamos que... Aí, uma das coisas que me dizem, eu fico preocupado, com um grande amigo meu, Ken Burling, que trabalha com Al Gore, me falou: olha, se tivesse esse dinheiro, você não teria o que fazer com ele, porque não há projetos. Faltam bons projetos. Faltam bons projetos. Então, nesse momento absurdo que a gente está, o que nos resta é trabalharmos em bons projetos, tentarmos descobrir espaços de prefeituras e governos de Estado, onde a gente possa criar uma interlocução entre o setor acadêmico, o setor de ONGs, o setor empresarial local e o governo estadual ou municipal, para a gente se aproximar, para a gente trabalhar junto, sobretudo no âmbito do corpo técnico, que é permanente, para fazer planos para o futuro, fazer planos para quando a política permitir, e formar uma nova geração de ativistas, de pessoas dispostas à luta e ao trabalho e à construção, que não reproduzam os erros que a gente pode ter cometido
ao longo de todo esse período da redemocratização até agora, que certamente foram muitos, senão a gente não ia estar na merda que está agora. Beleza, Sirkis. A próxima pergunta é do Guilherme Ferreira Franco. Ele comentou o seguinte: lá atrás você disse que o preço do petróleo despencou e a era do petróleo está acabando por questões tecnológicas e econômicas. Ele traz o seguinte: eu me preocupo da queda do petróleo agora levar ao adiamento dos investimentos em pequenos sistemas de energia limpa e levar à falência muitas dessas empresas até o final ou meio de 2021. Aí o Bruno Rodrigues, de uma forma um pouco mais enfática, ele diz: na verdade, essa mudança vai matar a energia renovável, porque o combustível fóssil agora está muito barato, o preço está lá embaixo. Como é que você vê essa questão? Olha, eu já ouvi esse petróleo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cada vez que desce, aparece essa discussão. O preço do petróleo já esteve muito baixo aí, coisa de uns anos atrás, já teve aí mais ou menos o mesmo patamar que está hoje, até um patamar mais baixo. E o custo das energias, da energia solar continua descendo em flash, da eólica continuou descendo em flash, e existe uma coisa também que não existia naquela época, que é uma expectativa de mercado no âmbito dos grandes investidores, que é justamente aquela galera que eu me referi dos 220 trilhões de dólares, que é uma boa parte deles não é capital especulativo de banco de investimento. Você tem uma quantidade gigantesca de fundos de pensão. Esses fundos de pensão são geridos por pessoas que estão preocupadas com os seus aposentados. E eles estão muito atentos ao movimento da economia. Eu tive uma reunião muito interessante, One Planet, a convite do presidente Macron, no ano retrasado, em Nova York. E numa das mesas que eu estava assistindo, estava uma discussão presidida pela Christine Lagarde, que na época era a presidente do FMI, estava o Sanches, primeiro-ministro da Espanha, estava a Ruth Porat, da Alphabet, que é a empresa da Google, e estava o Larry Fink. O Larry Fink vem a ser o CEO da BlackRock. A BlackRock é a maior empresa gestora de capitais do mundo. Só eles mexem, sei lá, 30 trilhões, uma coisa assim. E tem um monte de coisas interessantes que rolaram nessa discussão. Mas a coisa mais interessante que rolou na discussão, além da presença dele lá, eu nunca imaginaria que ele estivesse lá, ele se virou para o então presidente do Banco Mundial e para Christine Lagarde, para outros presidentes, disse o seguinte: eu preciso que vocês me ajudem a desenvolver um algoritmo que incorpore o risco climático. Aí tinha um monte de empresa de seguro e resseguro ali também, os grandes caras mais importantes lá desse tempo, nós também. Então, o que acontece? As empresas de petróleo, inclusive algumas estão sendo entregues já, já faliram, já estão sendo apossadas pelos próprios bancos. Os bancos já perceberam que acabou, porra. Empresa de petróleo é o quê? É carro, é caminhão, é veículo. Claro que tem o plástico, tem uma série de outras coisas. Estou falando como combustível fóssil. Acabou! Todas as grandes empresas automobilísticas já decidiram que elas vão se eletrificar nos próximos 20 anos. Uma porrada de cidades e alguns países já decidiram que, a partir da data X, em alguns casos 2030, teve 2025 a Índia, mas parece que eles recuaram, uma coisa meio mandrake, mas, enfim, tem
encontrar para vocês uma lista de cidades que já falaram que, a partir da data X, não tem mais carro a gasolina aqui nessa porra. Então, esse negócio está acontecendo em relação ao petróleo, que não tem exatamente a ver com a questão do preço, que é mais conjuntural, é que simplesmente acabou essa porra. Claro que não é amanhã, mas é daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu digo, normalmente seria 20, 30 anos, mas o problema é que essas coisas, quando elas engrenam, que nem o celular, né? O negócio engrena tecnologicamente, é uma velocidade, né? Você vê a própria Tesla, ninguém dava nada pelo carro, o jeito agora já, sabe, vai cada vez mais rápido. Então, o fato do petróleo, por causa, inicialmente, de uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita e o Shell Oil, o óleo de o Shell Oil americano, começou ali uma briga de foice no escuro, aí foram abaixando, até que se fuderam completamente e levaram com a Covid por cima. Mas eu acho que a oscilação do preço do petróleo ela tem uma influência marginal sobre a redução de custos e os investimentos em energias limpas. Isso já foi demonstrado em ocasiões anteriores. Nesse período, só para ser mais explícito, nesse período que eu me referi, que houve uma precedente grande queda do preço do petróleo, nesse período o preço da célula fotovoltaica na China diminuiu mais de 80%. Então, eu realmente não me preocupo muito com isso. E acho que, pelo contrário, a desvalorização do preço do petróleo é mais um fator de insegurança daqueles que os financiam. E quem os financia? Os bancos os financiam. Então, os bancos ou os fundos de pensão que têm ações, que estão vendendo adoidado. Há um tempo atrás, a família do Rockefeller resolveu desinvestir no carvão. Estão começando a desinvestir no petróleo também. Então, eu não ficaria realmente alarmado com a queda do preço do petróleo. Perfeito, Sirkis. Eu vou compilar algumas perguntas em uma só. A gente tem um bloco de perguntas só sobre questões internacionais, então eu vou resumir 3 em 1. O Paulo Lisboa traz o seguinte: na sua experiência, quais as melhores iniciativas no mundo no controle do aquecimento global e na diminuição da desigualdade social, concomitantemente? E de que maneira iniciativas como este evento podem ajudar? E aí eu gostaria até de inserir uma outra pergunta nessa. De que maneira o meio acadêmico, o meio científico, como a Fiocruz, sendo referência internacional, pode atuar em parceria com organizações da sociedade civil, com ONGs, como o CBC, para avançar a pauta climática, ao mesmo tempo que reduz a desigualdade social? Já a Miriam, nesse bloco de perguntas internacional, traz o seguinte: você acredita que a economia donut, adotada em Amsterdã, pode ser alternativa para a reconstrução econômica do Brasil, equilibrando as necessidades humanas e do planeta? E a Letícia Mello, especialista em relações internacionais, pergunta sobre a sua opinião em relação ao papel da ONU em toda essa situação do aquecimento global, da pandemia, etc., já que foi nas convenções dessa que foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Bem, vou começar pelo fim. Eu sou muito cético em relação à ONU e, especificamente, ao instrumento da ONU para lidar com a mudança climática, que é a UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Porque estão ali 196 países, todas as decisões têm que ser tomadas por consenso e, evidentemente, como voltando ao momento do meu passado, como diria o comandante Che Guevara, a velocidade da guerrilha é a velocidade do homem mais lento da tropa. Então, são os mais atrasados que dão o ritmo da UNFCCC. Você tinha o famoso grupo dos like-minded, que era liderado pela Arábia Saudita,
tinha os países da Liga Árabe que dependem economicamente deles, e tinha um pouco a Índia e o Japão ali meio na rabeira dos caras, né, tentando não aparecer muito, mas meio na rabeira. E tinha os bolivarianos, atenção, os bolivarianos, as pessoas mais reacionárias nas conferências do clima eram as da Venezuela, Nicarágua, por aí vai. Bom, agora, os like-minded estão sob nova gestão. Tem como principal CEO o presidente Donald Trump, o seu o Batman, né? O seu Robin Jair Bolsonaro, e ainda tem aquele sujeitinho da Austrália, o Morris, que a Austrália inteira pegou fogo e o sujeito acha que esse tal de aquecimento global não existe. Então, o lado atrasado da ONU, como sempre, ele, no caso climático, ele é um eterno limitador de propósitos, embora a tal história, rume com ela, mal sem ela. Longe de mim achar que a UNFCCC teria que acabar. Eu acho que a questão climática ela tem que passar a ser discutida muito seriamente na esfera do G20, onde ela tinha começado a ser discutida com muita seriedade, na época da presidência da Alemanha e da China. O problema é que este filho da puta desse Donald Trump chegou aí e virou uma discussão tabu, e agora lá o Robin dele, o Bolsonaro, o G20, como também procura tomar suas decisões por consenso, ele está meio baleado para poder ter uma atuação na questão climática. E o próprio Conselho de Segurança da ONU deveria se debruçar sobre as questões de adaptação. Porque existem questões de adaptação que são locais, outras são estaduais, outras são nacionais. Tem questões de adaptação que são internacionais, como você ter gigantescos depósitos de alimentos para a fome que pode vir, você ter... Enfim, tem questões de adaptação que são do âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde também há uma resistência em relação a se meter com isso, da mesma forma que a Organização Mundial de Comércio, onde também existem essas resistências. Então, a gente está diante de um sistema internacional, nesse momento, completamente disfuncional. Isso vai durar enquanto o Trump for presidente. Se o Joe Biden ganhar as eleições, acho que vai mudar muita coisa, porque realmente vai ser o primeiro passo no refluxo dessa direita emergente, né, que está tomando conta do mundo. A outra pergunta era... Desculpe. Paulo Lisboa, ele traz o seguinte: na sua experiência, quais as melhores iniciativas no mundo no controle do aquecimento global e na diminuição da desigualdade social? E de que maneira iniciativas como essa da Fiocruz e do CBPF podem ajudar? Aí daí eu complementei. De que forma o meio acadêmico, a ciência, sendo a Fiocruz referência internacional, o CBPF, e pode trabalhar em parceria com o terceiro setor, as ONGs, para avançar a pauta climática, a pauta ambiental, ao mesmo tempo que reduz as desigualdades? Olha, a questão das desigualdades ela é uma questão de sistema do não investimento produtivo e da não tributação dos ricos e das grandes empresas. Essa é a verdade. A extrema-esquerda está coberta de razão quando ela denuncia isso. O problema é que ela não entende que isso é uma questão, não é uma questão de justiça. Ah, porra, rico não paga imposto, porra, não sei o quê. Tá bom. Justo, perfeitamente justo. É uma questão de como que você consegue, no mundo globalizado, onde o capital dá pinote da forma mais
rápida possível. Então, você mete aqui um imposto um pouco maior em cima dos ricos, o capital dele dá o pinote para outro país, você tem a questão dos paraísos fiscais, você hoje está numa situação que, para você enfrentar duas grandes questões. A primeira é você drenar uma parte dos tais 220 trilhões que, maior parte dele, não saberia dizer quanto, mas estão em circuitos especulativos, drenar isso para o campo da produção. Em drenando para o campo da produção, que seja uma produção sustentável e compatível com uma trajetória de descarbonização. Por outro lado, como é que você faz para taxar quem não paga imposto porque consegue se beneficiar de regimes fiscais diferentes em países diferentes ou dar pinote para um paraíso fiscal? Esse é um grande problema. Esse é um problema que um governo sozinho vai resolver. Isso é um problema de uma... Não, é que nenhum governo gosta disso. Ninguém gosta. Então, é um momento de se juntar, de juntar Estados Unidos, a China, a Europa, a América Latina liderada pelo Brasil, para realmente agir em cima disso. Porque a partir do momento que você tem recursos para investimento produtivo, que esse investimento produtivo seja um investimento produtivo descarbonizante, você, ao mesmo tempo, estará trazendo... e você poder, de fato, voltar a taxar os ricos do jeito que você taxou no passado, do jeito que eles eram taxados no New Deal dos Estados Unidos, do jeito que eles eram taxados nos anos 50, do jeito que eles eram taxados nos anos 60, do jeito que eles eram taxados nos anos 70. Conseguindo fazer isso, eu tenho certeza que se o Biden ganhar a eleição, realmente aqueles que tiveram a grande ideia da reforma tributária do Trump vão pagar em dobro pelo que fizeram, em triplo pelo que eles fizeram. Então, eu acho que na questão da justiça social está a questão tributária e a questão de trazer da especulação para o investimento produtivo, que isso não é uma questão que um país sozinho possa resolver, que isso é uma questão que vai ter que ser resolvida por uma ação internacional, o que não é nada fácil. Os países continuarão tendo interesses diferenciados, mas que é um troço tão grave que, em relação a isso, pode ser que haja. Em relação a que país é um exemplo, bom, é difícil dizer, porque os países são tão diferentes, têm circunstâncias tão diferentes. A gente cita muito, obviamente, os países escandinavos. Imagina, eles instituíram a taxa de carbono, nos anos 90. Não, desculpe, nos anos 70, na época depois da crise do petróleo. Hoje em dia, a tonelada de carbono na Suécia está a $400. Eles estão se tornando países praticamente... serão os primeiros a saírem do combustível fóssil. Países que tradicionalmente tiveram políticas social-democratas que deram certo durante muitos anos, tiveram aqui uma outra inflexão e tudo, existe um problema complicado na Suécia com a extrema-direita, mas os países escandinavos são exemplos de países que, pelo menos, alguma coisa certa fizeram. Eu acho que o New Deal do Franklin Roosevelt foi um exemplo de um grande investimento público na recuperação de uma economia que, se não gerou assim, uma tremenda de uma justiça social, pelo menos gerou uma justiça social como nunca tinha havido nos Estados Unidos, e que depois foi complementado nos anos 60 pela grande sociedade do Lyndon Johnson, apesar do canalha que foi esse sujeito. Então,
eu não diria que existe um país, existem experiências interessantes que acontecem em vários países. Mas certamente o Brasil poderia ser esse país. Certamente poderia. O Brasil tem tudo para ser esse país. O Brasil é um país de uma grande coesão nacional, é uma língua. Ninguém é separatista. As nossas fronteiras são reconhecidas e respeitadas por todos. Nós somos, apesar da herança racista, do tardio que foi a abolição da escravidão no Brasil, das sequelas terríveis que isso gerou em relação à maioria da população, que é negra, nós ainda somos um melting pot, uma geleia geral muito interessante. Muito interessante. Outro dia, um amigo meu americano, negro, americano, me perguntou, mas vem cá, tem gente aí dizendo que o Brasil é um país mais racista que os Estados Unidos. O que você acha? Não, isto é uma babaquice. Nós aqui nunca tivemos apartheid, nunca tivemos pedaços de ônibus que só branco pode andar, pedaços de ônibus que os negros têm que ficar concentrados, hotel que não pode negro, negro não pode votar. Nunca tivemos isso. Temos uma situação, e numa economia que é 10 vezes menor do que a americana, uma situação que, claro, tem muito menos negro rico, tem muito menos negro classe média, a grande maioria da população trabalhadora é pobre e negra. E isso é uma sequela da escravidão, obviamente. Mas vamos, sem masoquismo, típico da esquerda, reconhecer que o Brasil tem algumas coisas bacanas, em termos de ser um país de geleia geral, multicultural, multiétnico, geleia geral. Por outro lado, o Brasil tem a maior quantidade. Ninguém tem a quantidade de água que o Brasil tem, no momento em que, muito breve, a água vai ser um grande problema. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, que absorve 15% do carbono que é lançado na atmosfera pelo planeta, que comanda o regime de chuvas do resto do Brasil e de boa parte do continente sul-americano. Nós temos pelo menos 60 milhões de hectares de pasto abandonado, pronto para algum investimento produtivo. Perfeito, Sirquis. Perfeito. Fechar então com chave de ouro em 2, 3 minutinhos. Queria que você comentasse a importância de eventos como esse, a contribuição na pauta climática, na superação da Covid, e de que forma a Fiocruz, representando a academia, de que forma a academia pode trabalhar como aliado do terceiro setor, das ONGs, para superar tanto os desafios da Covid quanto os desafios climáticos. Bom, eu acho a Fiocruz uma instituição heróica. E tem que ser defendida por nós brasileiros por unhas e dentes. Eu não teria, assim, nesse momento na cabeça uma proposta de projeto específico, mas eu tenho certeza que a gente sentando, examinando uma pauta de questões, certamente chegaremos a um ou mais bons projetos que a gente possa desenvolver com calma, preparando para o futuro, preparando para tempos melhores. Tempos melhores que virão, com certeza. O tempo não para. No momento em que esse sujeito tomou posse, a ampulheta da história foi virada. E agora a areiazinha está descendo na direção do fim desse negócio que nós estamos vivendo aí. Então, a gente tem que ter muita calma, trabalhar como nunca e se preparar para um futuro melhor. Que, se não for nosso, pelo menos vai ser dos nossos filhos e dos nossos netos.